para deixar bem claro aos senadores de outros estados que não tem estado que vai perder mais em arrecadação do que o estado do Amazonas. O estado do Amazonas depende de um fundo constitucional para sobreviver com seus serviços básicos futuramente, porque está saindo da origem para o destino, e nós somos um povo pequeno que consome pouco. A partir do momento que a gente consome pouco, nós não vamos arrecadar na origem. Em relação à informática, todas as indústrias no Brasil, inclusive as que estão no Paraná, têm que agradecer a bancada do Amazonas por ter dado competitividade a ela. Quem nunca participou de discussão técnica sobre esse assunto, vem aqui um lobista qualquer e influencia a cabeça de um senador ou de uma senadora sem ele se aprofundar na questão. Nós temos que parar com isso. Até porque hoje, o incentivo que a Zona Franca tem, que todo mundo fala que é um... O senador Sérgio Moro colocou aqui, acreditem, da mesma forma sincera, franca, como eu conduzi durante todas essas horas esse debate. Não é verdade. Lamentavelmente, a ABINE, desde quando a Zona Franca foi criada, ela é um adversário da Zona Franca de Manaus e gasta dinheiro contra a Zona Franca de Manaus. O que está aqui nesta emenda acaba com a Zona Franca de Manaus. Os senhores senadores estarão caçando o meu mandato, o mandato do senador Omar. E não é verdade que, ao aprovar a lei da reforma tributária, nós estamos acabando com os benefícios da lei de informática. Ao contrário, fomos exatamente nós, senadores da bancada do Amazonas, que corrigimos uma distorção que havia na lei de informática para beneficiar o estado do Paraná e todos os outros estados. Tanto é assim que, pelo que ele mesmo disse, olhe como o argumento, quando é verdadeiro, se volta contra si. Eles têm 123 mil empregos e a Zona Franca tem só 33 mil. É simples a conta. Agora, o que eles querem? É acabar com a Zona Franca e levar os 33 mil empregos para estados que já são ricos. E nós, no Amazonas, estamos tendo a maior perda de receita nesta reforma tributária, com a mudança de origem e de destino. E o estado do Paraná é um dos que mais ganhará. Portanto, por razões de justiça, por razões de manutenção da competitividade, nós não estamos pedindo um centavo a mais. Ao contrário, tem indústria no Amazonas que vai ter que pagar mais imposto com a reforma tributária que nós estamos aprovando hoje aqui. Vou dar um exemplo concreto. Motorhonda. A Motorhonda hoje tem 71% de restituição. Sabe por quê? Porque as motos até 250 cilindradas têm 100% de componente nacional e 100% de componente produzido na Zona Franca de Manaus. E mais, as placas de circuito impresso que vão para as indústrias de informática localizadas nos outros estados são produzidas na Zona Franca de Manaus, para poder ajudá-los a serem competitivos com produto importado. Ou seja, o que nós estamos fazendo aqui é nada mais, nada menos do que manter o status quo. Eu faço um apelo aos senhores senadores. Durante todo esse processo de reforma, eu fui extremamente correto com todas as regiões do país. A região sul do Brasil esteve comigo durante a emenda constitucional e os governadores sabem o que eu lutei para colocar nos estados do sul do país. Sabem. Portanto, não nos acusem daquilo que nós não fizemos. Não nos acusem.
É uma disputa política? Ok, eu respeito. Mas, por favor, esta é a sobrevivência do Estado do Amazonas. Se Vossas Excelências não aprovarem o texto que nós encaminhamos, Vossas Excelências estarão delegando ao Estado do Amazonas a fome, a miséria e o desemprego, como aconteceu no fim do ciclo da borracha, quando o meu Estado se transformou num porto de lenha. E isso eu não posso aceitar. Só um minuto. Quem vota com o relator